saúdo todos os jovens com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos nesses últimos capítulos, nesses últimos episódios, ou nós podemos dizer assim, nessas últimas aulas, nós estamos abordando um dos aspectos relativos à vida profissional do jovem, E hoje nós vamos ver, em continuidade a esse tema, nós vamos ver a convivência do jovem no ambiente de trabalho. Ou seja, aquilo que nós queremos abordar para os jovens é a forma dele conviver, as recomendações baseadas na palavra, aquilo que a palavra nos diz acerca do nosso comportamento, da nossa posição, para que o jovem seja vitorioso em todos os sentidos da sua vida, inclusive na vida profissional. O objetivo, então, é apresentar essas orientações que nós vimos agora, comportamento no ambiente de trabalho, e o texto que nós queremos deixar para os jovens está em Provérbios, capítulo 1, verso 8. Diz assim: Filho meu, ouve a instrução do teu pai e não deixes a doutrina da tua mãe. A primeira observação que é importante nós fazermos é que a palavra, ou seja, o Senhor nos chama de filhos. Isso é fundamental, ou seja, filho é aquele que tem um pai, e um pai que cuida. E aqui nesse texto há dois aspectos muito importantes para nós observarmos, porque a Bíblia diz assim: ouve a instrução do teu pai. Então é aquele que é o pai, que tem a instrução, aquele que está na eternidade, que enviou a palavra, toda a instrução para nós. Mas o autor de Provérbios, que foi Salomão, ele deixa ainda uma outra recomendação. E a recomendação foi: não deixe a doutrina de tua mãe. E aqui a referência é para a igreja. Por quê? Porque a doutrina é o conjunto de elementos que emergem da palavra pela operação, pela ação do Espírito Santo no corpo. Então, é pela doutrina que nós caminhamos, que nós somos sustentados, que nós somos abençoados. Então, vamos continuar aqui. Primeiramente, de onde vem essa instrução? A instrução vem da palavra. Nós vamos encontrar tudo para a nossa vida na palavra, porque a Bíblia, veja só, é um conjunto de preceitos morais, éticos, comportamentais e proféticos. Então nós observamos o seguinte, que quando nós aprendemos na obra do Espírito, o Espírito Santo vai nos ensinando, isso vai trazer como consequência um molde da nossa vida, um fator comportamental da nossa vida dentro daquilo que a palavra nos diz. E essa que é a maravilha. Além das questões morais, éticas, comportamentais, a grande bênção da palavra é que ela é profética. Então ela vai falar ao nosso coração, ela vai falar à nossa vida. Então, dentro dos requisitos profissionais, nós observamos 4 pontos que nós vamos abordar rapidamente, porque o tema é muito extenso. Então, primeiro é a postura profissional. Segundo, a comunicação. Terceiro, o relacionamento. São pontos fundamentais na convivência no ambiente de trabalho. E o último ponto é a aparência e ética. Então vamos começar aqui. O primeiro ponto, no sentido da postura profissional. O primeiro ponto que emerge para nós é pontualidade. Quando você é pontual, você valoriza aquilo que você se dispôs a fazer, ou que foi chamado para fazer. Os irmãos podem observar, a nossa pontualidade, ela começa onde? No culto, porque nós valorizamos, é o clamor pelo sangue de Jesus, é o início do culto que é fundamental, e a pontualidade no ambiente de trabalho também é fundamental, e você vai se destacar exatamente nesse ponto, é um ponto importantíssimo. O segundo ponto é a responsabilidade. Se foi te dado uma tarefa para você assumir, é importante você assumir até o final. O exemplo maior aqui nós temos no próprio Senhor Jesus, Ele saiu da eternidade, ele veio, estabeleceu como homem, e o que fala Filipenses? Que mesmo sendo em forma de Deus, não teve por usurpação de ser igual a Deus. Mas o que ele fez? Aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, que foi o propósito de Deus. Ele veio para sofrer todas as coisas, para entregar a sua vida por nós, fazendo semelhantes aos homens. Um outro aspecto importante é saber se comportar diante de um elogio, As pessoas gostam, de um elogio, isso é bom, Você fez um trabalho e é bom você ser elogiado, vamos dizer assim, reconhecido. Mas há uma recomendação muito importante que lá em Provérbios a palavra diz assim, olha, diante da honra vai a humildade.
E a palavra diz assim ainda, aquele que se glorie no Senhor. Porque é o Senhor que te pôs, o Senhor que abriu a porta, o Senhor que está te dando a bênção. Então, o elogio pode vir? Pode, não tem problema. O reconhecimento é bom que aconteça, mas é importante que aqui, diante da honra, vai a humildade. Um outro aspecto é você saber se comportar também diante de uma crítica. São dois aspectos, né? Primeiro do elogio e segundo da crítica. Porque na crítica você é construído também. Você recebe a crítica e você vê a sua falha, vê as suas necessidades. O que a palavra nos diz acerca desse ponto? Aquele que rejeita a correção menospreza a sua alma, mas o que escuta a repreensão adquire entendimento. Provérbios também, 15:32. Um outro ponto, suportar as injustiças. No ambiente de trabalho, em qualquer outro ambiente, às vezes, acontecem determinadas injustiças. São situações que podem acontecer na nossa vida que nós entendemos que nós estamos sendo injustiçados. Mas o detalhe é que nós temos um Deus todo-poderoso que vê todas as coisas. Então, a palavra vai nos ensinar também, olha, que Pedro diz assim, porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Porque isso fica na conta do Senhor, não na nossa conta. Então, se a injustiça está acontecendo no ambiente de trabalho, até mesmo no ambiente escolar, seja em qualquer ambiente que venha ocorrer, não, coloque isso na conta do Senhor. Coloque isso diante do Senhor. E o Senhor vai fazer o melhor por nós. Ainda na postura profissional, organização é um ponto fundamental. Quando nós somos organizados, nós tivemos uma experiência de um servo que ele foi promovido não porque era melhor do que os demais, mas tudo que era pedido para ele, ele tinha em ordem, ele sabia responder, ele atendia os prazos, ou seja, ele era organizado. Onde nós vemos o maior exemplo disso é em Davi. Quando Davi vai um pouco antes de partir, ele deixa para Salomão todo o risco do projeto, do templo. Não seria ele que iria construir, mas tudo foi deixado de uma forma plenamente organizada, porque era o zelo, era o cuidado. A outra coisa também, um outro ponto sobre postura profissional é a discrição. Evite exposição excessiva da sua vida profissional. O que a palavra diz assim? Provérbios é um livro extraordinário, né? No sentido comportamental, ético e moral. Olha o que Provérbios fala. O que guarda a sua boca conserva a sua alma, mas o que de muito abre os lábios tem perturbação. Isso aqui hoje, o abrir a boca está ligado até às redes sociais, né? É onde as pessoas falam, onde as pessoas comentam. Então é importante discrição da parte do jovem. Continuando aqui, preguiça, né? Preguiça é aquela letargia, né? Segunda-feira está chegando. Não, você vai ao trabalho, vai cumprir o seu compromisso como se fosse qualquer dia. Você foi chamado para um trabalho, o Senhor abriu uma porta para a sua vida e você tem que estar pronto para assumir, né? E isso destaca, né? Quando você está pronto para assumir, sem a chamada preguiça, né? Você vai se destacar dos demais. É aquele que está sempre pronto para atender, pontual, organizado, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Às vezes a gente, né, em determinadas atividades que nós podemos fazer, nós achamos que nós somos melhores do que os demais, aos nossos próprios olhos. Mas a palavra diz assim, não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Então, é no temor ao Senhor que nós vamos receber as bênçãos, porque a sabedoria vem dele. Para nós, como servos, como crentes, para o jovem dessa obra, como crentes, eles vai ter esse entendimento, que a bênção vai vir do alto. Da mesma forma, investigar a própria glória. Há pessoas que fazem alguma coisa e querem saber o que as outras pessoas estão achando. Se foi bom, olha, foi muito bom aquela apresentação que eu fiz, foi muito bom aquele trabalho que eu fiz, olha, não busque a sua própria glória. Nem pergunte, como é que foi, o que você achou? No sentido de correção é até bom. Você tem uma pessoa mais próxima, olha, eu fiz esse trabalho, como é que está para você me corrigir? Mas não busque elogios. O que a palavra diz assim? Investigação da própria glória não é glória. Muito direto, né? Clareza e objetividade.
Isso é fundamental para quem está numa posição, digamos, de chefia, de comando, ou mesmo aquele que está na posição de receber uma informação. Então, a clareza e objetividade na comunicação é fundamental. Nós passamos aqui para outro aspecto, né? Porque se você está dando uma orientação ou recebendo orientação, é preciso você entender perfeitamente o que é para fazer, qual o prazo, como eu devo entregar. Todos esses detalhes são fundamentais. O que a palavra diz aqui? Se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? No sentido prático, nós vamos ver aqui no ambiente de trabalho exatamente isso. É o nosso falar, a nossa posição. No sentido espiritual, nós já conhecemos, né? A trombeta aqui fala da voz do Espírito Santo. Precisamos discernir aquilo que ele está falando para aplicar na nossa vida. Ouça antes de responder. Às vezes é passado um trabalho para você, espera ele terminar a exposição dele, antes de você responder ou fazer qualquer tipo de especulação. Então, a palavra nos diz aqui, olha, responder antes de ouvir é estultícia, ou seja, é tolice e é vergonha. Provérbio 18, 13. Continuando aqui, comunicação ainda, a linguagem precisa ser profissional. Cuidado com gírias, palavras que não convêm, podem sair da boca do servo, né? De uma mesma fonte, Tiago fala, não pode sair água ruim, água salgada e nem água doce. Água que presta e água que não presta. O que a palavra diz aqui, ó? Em tudo te dá por exemplo de boas obras, na doutrina, na sinceridade, na linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. A carta de Paulo a Tito. Outro ponto, evite conversas ou comentários depreciativos. Muitas vezes no ambiente de trabalho, o jovem ou quem está ali é chamado, né, para fazer comentários depreciativos sobre A, sobre B. Olha, evite isso. O que a palavra diz aqui? Ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor. Os irmãos observem quantas orientações diretas, práticas, que nós temos pela palavra. A palavra é extraordinária exatamente por isso. Ela nos dá todo o entendimento de como nós nos comportarmos em qualquer lugar. E aquilo que nós aprendemos nessa obra, por meio da palavra, por meio da operação do Espírito Santo, é algo muito valioso. Nós vamos aplicar em tudo na nossa vida familiar, vida profissional, em todos os ambientes que nós tivermos, para nós sabermos relacionar com as pessoas e sermos conduzidos de uma forma maravilhosa pelo Espírito Santo. Vamos continuar então aqui. Relacionamento. Trate todos com respeito, independentemente do cargo que ocupa. Isso é fundamental. Nós vamos tratar, né, o presidente, o dono da empresa, como qualquer outro funcionário que esteja ali ao nosso lado. A palavra diz aqui, ó, vós servos, sujeitai-vos com todo temor ao Senhor, não somente ao bom e humano, mas também ao mal. E a palavra diz assim, Paulo diz a Timóteo, olha, tratai os anciãos como pais, as senhoras idosas como mães, as jovens como irmãs. Ou seja, o tratamento é devido a cada um da mesma forma. Não pode haver distinção. Continuando. Saiba discordar com elegância. Você foi chamado para o seu ambiente de trabalho, não é simplesmente para aceitar tudo, né? Não no sentido aqui de desobediência, mas no sentido de você colocar a sua opinião, o seu entendimento para que aquele projeto, aquela demanda possa ser realizada da melhor forma possível. Então, é importante discordar com elegância, focando o problema e não a pessoa. Olha o exemplo do Senhor Jesus, né? Aliás, quando ele foi com os herodianos, que eles perguntaram, primeiro fizeram um elogio para o Senhor Jesus. Olha, tu és bom, tu és mestre e não se te dá por ninguém. E aí eles falam assim, olha, é lícito dar o tributo a César? Ao que o Senhor Jesus respondeu? Ele disse, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Pronto. Ele focou onde? Ele focou só no problema. Não focou nas pessoas. Eles perguntaram sobre aquilo, ele respondeu sobre aquilo. Considere as correções para o seu aperfeiçoamento. As correções, para nós que somos servos, elas são fundamentais, porque nós podemos entender que todas as coisas
contribuem para o bem dos que amam a Deus, aqueles que são chamados pelo seu decreto. E a palavra diz assim, olha, dá instrução ao sábio e ele se tornará mais sábio. Ensina ao justo e ele crescerá em entendimento. Que coisa gloriosa, né? Na correção, nós somos edificados, né? Na nossa caminhada, tudo aquilo que muitas vezes as injustiças, os problemas que nós passamos e que o jovem pode passar, nós temos um Deus que opera todas as coisas em tudo. Continuando, seja colaborativo. O que é ser colaborativo? É você se relacionar bem com o seu colega de trabalho, aprender a trabalhar em conjunto, assim como na igreja nós trabalhamos. A igreja é corpo de Cristo. E a palavra fala exatamente sobre isso. Olha, busca o seu próprio desejo, aquele que se separa. Não, eu quero fazer sozinho, não quero ninguém. Não faça isso, porque você se isola, vai se isolar dentro do seu ambiente de trabalho. Então, é importante trabalhar no sentido profissional com aquelas pessoas, até ajudando aqueles que necessitam e sendo, ao contrário, ajudado por muitas outras pessoas também. Quando você precisar de ajuda, você vai ter. Saiba perdoar. A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Perdão é fundamental. E foi, digamos, alguém falou alguma coisa que você não gostou, que achou muito difícil, olha, perdoa. Perdoa, você vai conviver com aquela pessoa praticamente 8 horas por dia na sua vida. Como é que você vai, digamos, ter uma reticência com ela? E a palavra do Senhor nos fala que nós precisamos perdoar, no sentido espiritual, né? Quanto mais aqueles que não professam a mesma fé que nós temos. Nós temos uma direção, nós temos uma orientação, nós temos uma bênção e ela começa a partir do perdão. Sem perdão do nosso irmão ou de alguém, nós não temos o perdão do Senhor. Como podemos chegar ao altar do Senhor sem perdoar? Aparência ética. É importante saber se apresentar e preservar a sua posição diante de Deus. A forma que nós nos apresentamos, né? Ou seja, as nossas vestes, a nossa aparência no sentido da própria roupa que nós vestimos. Então, a Bíblia diz assim, abstende de toda a aparência do mal. A nossa aparência precisa ser uma aparência de servo. Aquele que tem uma identidade com o Senhor, uma identidade com Deus, aquele que serve a um Deus vivo. Seja coerente entre discurso e atitude. Nós temos um discurso, o discurso aqui é o nosso testemunho, a nossa pregação, o nosso anúncio daquilo que é o evento maior que nós esperamos, que é o arrebatamento, a vinda do Senhor Jesus. E nós precisamos ser coerentes. Coerentes entre aquilo que nós falamos e aquilo que nós vivemos. A palavra diz assim, aquele que professa o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Isso é um cuidado fundamental. Por quê? Porque nessa hora nós estamos vendo uma proliferação da iniquidade. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Vamos continuar já encerrando aqui. Então, o que nós queremos deixar para o jovem é que Deus tem uma bênção em todos os sentidos da vida do jovem. É na vida profissional, é na vida da constituição do lar, é na vida familiar. O jovem precisa ser um instrumento nas mãos do Senhor, na vida espiritual. E o detalhe é isso, olha, onde é que está o seu tesouro? Jesus disse assim, olha, onde estiver o vosso tesouro, ali estará o vosso coração. Então nós não precisamos temer nada. No ambiente de trabalho, da mesma forma que em todos os aspectos da nossa vida, é o Senhor que vai à frente. E há uma referência maravilhosa, né, no Salmo 121, quando o salmista assim, eleva os meus olhos para os montes, de onde viverá o socorro? E aí o Senhor lembra o salmista, o meu socorro vem de Deus, do Senhor que criou todas as coisas. E o Salmo encerra assim, olha, o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Guarde essa promessa e essa bênção que Deus tem para a sua vida. O restante, a palavra vai instruir, a doutrina vai te conduzir e o Espírito Santo vai operar no seu coração. A todos jovens, a paz do Senhor.
TV Manaim. Uma TV para você ver.